O primeiro Adão, ele foi tentado de fora para dentro. Como também o último Adão, que é o Senhor Jesus Cristo, também ele foi tentado de fora para dentro. Por que que eu estou dizendo isto? Porque nós que temos originalmente a natureza do primeiro Adão, do pecado, Adão depois do pecado, porque Romanos 5, versículo 12, a escritura diz, por um só homem entrou o pecado no mundo. E pelo pecado a morte, assim a morte, separação de Deus, a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Por isso que Efésios capítulo 2, versículo 1, ele diz, ele vos vivificou, mas vocês estavam mortos em vossos delitos e pecados. O homem, primeiro Adão, ele morreu para Deus quando ele pecou. Quando ele pecou. E foi tentado de fora para dentro. Hoje, depois, todos os homens, depois de Adão no pecado, olha o que diz Tiago, o livro de Tiago 1. Ele diz assim, versículo 13, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ele não é tentado por ninguém e Deus, o Pai, não tenta ninguém. Ele diz ainda, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Nós somos tentados pela nossa própria cobiça, porque dentro de nós existe concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Nós somos tentados de dentro para fora, mediante as propostas de fora, mas chega dentro de nós, café com leite se misturam. No caso do Senhor Jesus Cristo, que foi o último Adão, ele é o último Adão, porque nele é destruída a natureza do primeiro Adão, velho homem com o pecado. Ele extingue ali a natureza, a linhagem do primeiro Adão. No último Adão. Aqui finaliza. Por isso que a palavra do Senhor diz em Romanos 6,6, sabendo isso que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que nós não servamos mais o pecado como um escravo. Quem morreu justificado está do pecado. Em Romanos 6,11, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. E ainda ele diz em 1 Coríntios 5, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 20, em 2 Coríntios, não 1 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 5, versículo... Vamos ter paciência aqui. A nossa mente engana. Não. 2 Coríntios 15. Vamos ver? Sim. 1 Coríntios capítulo 15. Versículo 21 e 22, visto que a morte veio por um homem, primeiro Adão, também por um homem, Senhor Jesus Cristo, veio a ressurreição dos mortos. Nós estávamos mortos, nós fomos ressuscitados, fomos levados à morte para o pecado, estávamos vivos
Nós estávamos mortos para Deus e vivos para o pecado. E nós fomos levados à morte, esta vida viva para o pecado. Fomos crucificados e fomos ressuscitados agora para sermos vivos para Deus. Aí ele diz ainda, versículo 22, porque assim como em Adão todos morrem, todos estão separados de Deus, assim também todos serão vivificados, ganharão vida em Cristo. Quem continuar ainda em Adão, predominando dentro dele o velho homem e o pecado, e esse velho homem com o pecado, ele possui concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, e isto os três elementos que está ligado a pecado governam esta pessoa. Elas são governadas pela concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, desejos desta carne, colocada em prática, e soberba da vida, todos esses três colocados em práticas, governam o homem, escravizam o homem, deturpa ainda mais a vida deturpada que tem este homem, distancia o homem de Deus, essa figura de morte, separação, e ainda esse homem pertence a Adão e não a Cristo. Este sistema interior, por natureza, nós nascemos com o pecado. Eu nasci na iniquidade, em pecado concebeu minha mãe, Salmo 51, 5. E se eu estiver ainda em Adão, estou debaixo da morte eterna. Mas se eu já estiver, que um dia já passei por estar vivendo neste vivo, mas morto para Deus. Mas esta vida morta para Deus foi crucificada, foi eliminada no corpo de Cristo na cruz. Fomos ressuscitados por essa ressurreição gloriosa, graciosa, misericordiosa desse Deus que nos levou a morrer para a nossa separação dele e nos reconciliou consigo mesmo em Cristo pela cruz. Fomos ressuscitados, agora estamos em Cristo, portanto, nós temos não mais morte, mas vida e vida eterna e vida em abundância. Louvado seja o Senhor.